Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo mais uma semana. Obrigado. E temos connosco esta semana o também advogado Lúcio Correia, que é também professor de Direito do Desporto e membro da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, assim é que é. Bem-vindo também, Lúcio, obrigada por se juntar a nós. Esta semana vamos olhar para o caso que envolve o presidente da mesa da Assembleia Geral da Liga de Futebol, Mário Costa. O caso envolve negócios ilegais com jogadores de futebol vindos da Ásia e da América do Sul. São cerca de 100 jovens, com idades entre os 13 e os 22 anos. Uma parte deles vivia em regime de internato numa academia chamada B-Sports, esta academia de Mário Costa, que lhes retiraria os passaportes, e estes jovens só poderiam sair das instalações com autorização superior. Os pais destes jovens também pagavam para que eles viessem para a Europa e para Portugal em específico entre 600 a 1.300 euros por mês. Estes jovens vinham sobretudo atraídos por promessas de serem colocados em clubes de ligas nacionais. Lúcio, para percebermos um bocadinho melhor o que é que está aqui em causa, para além desta mera descrição, o que é que temos aqui juridicamente em termos de eventuais suspeitas ou eventuais crimes? Bem, temos que distinguir aqui a responsabilidade criminal da responsabilidade desportiva. E, em primeiro lugar, a responsabilidade criminal, parece que o que está aqui em causa é o artigo 160 do Código Penal relativamente ao tráfico de pessoas. É um crime com alguma gravidade, que tem uma moldura penal entre os 13 e os 10 anos, sendo certo que, atendendo aos factos que são de conhecimento público, ainda que obviamente não os tenha um conhecimento direto porque não participo no processo, este crime pode ir até aos 12 anos, enquanto pena máxima, caso, a ser verdade os factos que aqui estão, tenha aquela pessoa que trafica, ou, no fundo, alicia essas pessoas para trabalhar, também ganhe alguma coisa com isso, ou seja, ele obtém um aproveitamento do ponto de vista pecuniário ou económico. É um crime que não é uma grande novidade no âmbito da sociedade, nem no fenómeno desportivo. Eu gostaria de dizer isto com muita clareza. Mas é a primeira vez que vemos um caso destes assim tão publicamente exposto em Portugal. Tão exposto, sim, mas olha que tive conhecimento, de quer forma direta e indireta, relativamente a algumas situações, com muitas pessoas que vêm até mesmo de outros continentes, designadamente o africano, em que são aliciadas por treinadores, por dirigentes, por pessoas até que vão junto das famílias e, portanto, que abordam essas pessoas e os trazem. Portanto, gostaria de referir também que, sem prejuízo da questão do crime, falta aqui uma responsabilidade do ponto de vista desportivo, ou seja, a imputação de um crime desta natureza no plano desportivo não existe tão especificadamente no âmbito do regulamento de disciplina, nem, efetivamente, na lei do contrato de trabalho desportivo. Já vamos a essa parte, Lúcio. Antes de mais, perceber aqui com o Miguel porque é que estas regiões do globo acabam por ser zonas mais vulneráveis a este tipo de situações que o Lúcio também já nos sublinhou, que não são propriamente uma novidade também no mundo do futebol. Bom, isto, além de tudo aquilo que o Lúcio acaba de referir, tem muito a ver com duas coisas. Portanto, conheço um bocadinho a realidade, não tanto a asiática, mas conheço a realidade africana, particularmente dos PALOP, e também da América do Sul Latina. Em particular, conheço dois países com relativa profundidade, Brasil e Colômbia. E o que é que tem do ponto de vista socioeconómico? Tu tens a estratificação dos escalões socioeconómicos são muito rígidos, são muito cristalizados. Isto é, às vezes nem sequer teres uma boa educação ou não te dá para galgar do ponto de vista socioeconómico. E muitas das vezes, nomeadamente nos escalões da sociedade mais baixo, o desporto, e em particular o futebol, nestas regiões do globo, ou a música, verdade seja dita que também é um outro caminho, em que se dá determinados saltos. São vistas como uma oportunidade. São saltos que se dão exatamente pela cristalização que existe dos estratos socioeconómicos, onde as coisas são relativamente bem divididas. A partir daqui, isto torna-se um maná para quem, com menor ética, e eu quero separar um bocadinho aqui às vezes de duas coisas, porque há um conjunto de treinadores,
agentes e pessoas que o fazem de boa fé. Muitas das vezes estão a ir para além daquilo que a lei lhes permite, mas não o fazem de má fé, não o fazem no sentido de explorar o sentimento, a necessidade de alguém. E essas pessoas eventualmente terão que ser tratadas de uma maneira distinta. Em relação ao que aqui sabe, e com toda a presunção de inocência a liderar todo aquilo que é o meu pensamento e o meu comentário, portanto, impensável que não seja assim, o que é facto é que, e eu vou falar, nomeadamente a reportagem da RTP, é extremamente demonstrativa de todo um conjunto de atos que roçam, no mínimo, a ilegalidade e garantidamente a imoralidade. Só para quem não acompanhou esses atos, falamos Estamos a dos falar jovens de, fechados. é porque além do tráfico, e depois poderá haver aqui até um conjunto de outros crimes, onde sequestro, nomeadamente, por exemplo, uma das coisas que não passa pela cabeça de ninguém é que como é que alguém, seja ele quem for, em particular a pessoa que preside à mesa da Assembleia Geral da Liga, estamos a falar do ponto de vista protocolar ao mais alto cargo do ponto de vista institucional, consegue ter a capacidade de reter passaportes, pôr cadeados em portas, e atenção, a ser verdade, e volto a dizer que aquilo é apenas o lado, digamos, da investigação do CEF e do Ministério Público, há ali trocas de mensagens diretas com a pessoa em particular. Portanto, há ali, sinceramente, e por aquilo que se vê até hoje, é apenas um lado da história, falta o resto. Achei também o comunicado de Mário Costa relativamente simples. Para quem é inocente, falta ali um espírito de revolta no comunicado de segunda-feira, mas isso para dizer que há ali a violação clara de um conjunto de princípios éticos, da exploração óbvia de um conjunto de pessoas que são necessidades e a quem vendes um sonho que sabes que não vais conseguir entregar. E isso para mim é que do ponto de vista moral é terrível. Lúcio, e conhecendo bem o direito desportivo, que proteção dá o direito europeu nesta área aos jovens e às famílias destes jovens no caso destas viagens para formação em academias ou formação em clubes de futebol? Há algum tipo de proteção na legislação que existe a nível europeu? Existe, e mais uma vez vou tentar separar aqui os campos. Não falo aqui da questão do tráfico de seres, mas deste tipo de viagens para agora, formação para lhe dizer, em si. o tráfico de menores foi algo sempre que os Estados, incluindo os europeus, e Portugal obviamente não poderia ficar alheio a isso, celebrou e ratificou várias convenções internacionais, a Convenção de Varsóvia, o Protocolo de Palermo, houve uma diretiva também da União Europeia que Portugal também foi obrigado a adotar em 2011, e portanto o Estado português tem perfeitamente e cumpre com essa legislação. Só que, quer se queira, quer não, este tipo de tráfico sempre também foi muito conotado, sobretudo com as mulheres. Mulheres que eram muitas vezes levadas dos seus países, aliciadas ou não, raptadas, em condições às vezes muito complicadas. Aliás, eu refiro até e deixo esta questão que está a passar no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que também é uma situação que me parece, mais tarde ou mais cedo, vai trazer aqui problemas a nível europeu, incluindo até, se calhar, em Portugal. Mas, do ponto de vista desportivo, eu queria... Há um conjunto de casos, depois o Miguel eventualmente até falará nisso, que houve decisões da parte das instâncias até de sanção e suspensão de clubes, de inscrição, etc. Mas eu não poderia deixar de referir o novo regulamento de intermediários da FIFA, que está em 2023 e que vai ser agora aplicado, que estamos numa fase ainda de algum período experimental, digamos assim, e que é importante. A FIFA olhou para isto com alguma preocupação, mas veio até de forma contraditória com a nossa lei portuguesa. Eu queria deixar isto muito claro. Primeiro, porque o regulamento da FIFA, quanto aos intermediários, veio permitir que possa um intermediário representar um menor, tendo em vista a celebração do seu primeiro contrato de trabalho profissional e pode abordá-lo até 6 meses antes dele prefazer a idade pelo qual pode celebrar o primeiro contrato de trabalho desportivo enquanto profissional. Em Portugal, para que se perceba, pode celebrar o contrato a partir dos 16 anos, o que significa que aos 15 anos e meio ele pode ser auxiliado, ajudado, digamos assim. Por alguém que pode ter interesses específicos no caso, que não necessariamente os do jovem, para tomar esse tipo de decisões. Também para que não haja qualquer tipo de dúvidas. Pode, obviamente, o intermediário celebrar este contrato de trabalho esportivo em representação do clube ou de entidade formadora em que envolva o menor. Ele, representando o menor, necessita também, obviamente, duas coisas. Consentimento expresso do representante legal, no caso os pais, ou alguém que esteja com essa função. Aqui também não parece ser um problema, porque os pais, de certa forma, enganados, assinavam, neste caso específico, também documentações de cruz, sem saber muito bem o que é que... E depois é necessário que eles tenham o tal licenciamento, que é obtido junto da FIFA, um processo que está neste momento a decorrer e que já houve várias fases. Mas isto para lhe dizer o seguinte, é que a lei portuguesa
no nosso artigo do contrato de trabalho desportivo, no artigo 36, número 3, proíbe expressamente a representação de menores. E, portanto, nós vamos ter aqui em breve, já alertei até o Secretário de Estado quanto a isto, parece-me que em breve nós vamos ter aqui uma articulação, como é que se processa em Portugal, esta articulação entre o regulamento da FIFA e, obviamente, a lei portuguesa. Vamos ter aqui em breve alguma coisa que tem que surgir quanto a esta matéria. Mas, volto a referir, já houve sanções, até por causa da violação destas regras, que pode levar à suspensão da licença do intermediário até 2 anos e também, obviamente, há sanções desportivas aos clubes que prevaricam quanto a esta matéria. Miguel já referiu o comunicado de Mário Costa, onde ele expressava que ia aguardar serenamente o desenrolar das investigações. Por um lado, Miguel já deu a ideia de que há fundamentos sólidos nas suspeitas que surgem associadas a este caso, e de certa maneira pode Mário Costa ficar assim tão tranquilo como expressa no comunicado? Eu, se fosse advogado dele, ficava preocupado. Agora, não posso não referir muito mais em relação à questão, até pelo código deontológico em relação à ordem. O que eu posso dizer é que aquilo que apareceu, e o problema que ele teve é que o comunicado que ele emite é na segunda-feira à tarde e a peça da RTP é dividida em 2 partes. A de segunda-feira era relativamente incipiente, ele reagiu perante a essa e não anteviu ou não percebeu o que é que ia acontecer na terça-feira, e a terça-feira é completamente arrasadora. Portanto, eu acho que se ele hoje escrevesse, e ontem, passada quarta-feira, quando ele apresenta a sua demissão do cargo de Presidente da Mesa, obviamente tem muito mais a ver com aquilo que já é do domínio público a partir de terça-feira, já depois do comunicado dele, o que foi claramente um erro estratégico brutal ao não perceber o que aí vinha. Do ponto de vista criminal, que é aquilo que neste primeiro momento se calhar lhe importará, volto a dizer, os indícios que neste momento são públicos e só conhecemos um lado da história, faltará conhecer o dele, é suficientemente assustador para ele pensar que não deverá ficar assim tão tranquilo. Eu ficaria preocupado. Lúcio, e como é que ficam as organizações a que Mário Costa está ligado, ou estava ligado, pelo menos, nomeadamente a Liga? Este tipo de acontecimentos prejudica sempre a imagem das instituições? A meu ver, sim, e de forma inevitável, digamos assim. Porque, repare, estamos a falar do Presidente da Assembleia Geral, o órgão mais importante, mais deliberativo, onde tudo se passa no seio do futebol profissional. Que, de certa forma, deve dar o exemplo. Para além, repare, eu costumo dizer que membros dos órgãos sociais das federações e das ligas são como a mulher de César. Não basta ser, também tem de parecer, obviamente. Portanto, nesta circunstância, acho que fica muito fragilizado. Portanto, eu acho que a demissão era um passo que devia ter sido tomado logo no primeiro momento, nem sequer deveria existir aqui nenhum tempo de espera. Eu penso que as próprias declarações do seu Secretário de Estado nesta matéria também foram muito contundentes e foram muito esclarecedores, que eu corroborei logo desde o primeiro momento. Pediu a demissão de Mário Costa. Portanto, logo acho que me parecem muito acertadas, mas a verdade é esta, é que o problema continua, e aquilo que eu já lhe tinha dito, ele já existia. Portanto, tem que existir esta figura, quer no âmbito da lei portuguesa de uma forma mais expressa, no contrato de trabalho desportivo, na responsabilidade penal por comportamentos que possam adulterar a verdade desportiva, na criação de programas éticos de formação para os clubes e para todos os agentes, de forma a que esta circunstância não venha a ocorrer. Não é fácil, eu gostaria de dizer isto, não é fácil, mas este é um dever do Estado. É um dever ético, é um dever moral, é um dever legal. Deixe-me ir já, antes a uma questão aqui com o Miguel, porque o Secretário de Estado falou dessas mesmas medidas que vai propor, mas antes disso, esta demissão surge, é certo, por muita pressão, incluindo o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, mas tardou em acontecer, de certa forma? Tardou, e parece que não foi espontânea, não foi proativa, não foi voluntariosa, foi algo que foi pressionado, foi obrigado, e sinceramente acho que, como eu não acredito em coincidências, basta tu perceberes a que horas é que começou a reunião da Liga com o Presidente Pedro Proença pediu, que era essencialmente na quarta-feira às 18 horas, e a hora que sai o comunicado do Secretário de Estado com esse apelo em relação à admissão, para perceber que houve uma concertação estratégica, e aquilo que se deve considerar a declaração do Secretário de Estado foi o último prego no caixão de Mário Costa. Portanto, o Mário Costa, quando entrou para a reunião às 18 horas com Pedro Proença, se ainda tivesse a ideia, que era aquilo que vinha a transparecer desde segunda-feira, que estava a tentar resistir e ficar no cargo, ele percebeu claramente que não teria qualquer tipo de condição política e institucional para presidir à MAG da Liga. Portanto, nesse sentido, se tivéssemos que catalogar, claramente a declaração do Secretário de Estado foi o último prego no caixão em relação a essas intenções. Lúcio, vamos então à questão de
O que é que pode ser feito para ajustar de facto a legislação portuguesa? Porque o secretário de Estado, a primeira coisa que disse foi que de facto iria apresentar propostas legislativas porque tinha considerado este caso chocante e condenável. O que é que falta e o que é que pode ser moldado também face àquilo que são, face àquilo que é a realidade? E tendo em conta aquilo que disse, do que é que a FIFA trará de novo? Desde logo, parece-me que a questão do tráfico de menores deve ser um crime previsto ou no contrato de trabalho desportivo, depois remetido para uma lei penal para o efeito, ou então, eventualmente, colocar esta questão também, quer no regime jurídico das federações, quer na lei de bases da atividade física e do desporto. Portanto, a questão da proteção do menor está refletido sobretudo no contrato de trabalho desportivo e tem que haver uma separação entre aquilo que é a formação e aquilo que é a sua via profissionalizante. Eu teria muito aqui a dizer sobre isto, porque já, nas minhas últimas publicações, já critiquei esta questão, mas o problema que se passa aqui são dois. Primeiro, as formações dos jovens desportistas, sobretudo a nível de futebol, são cada vez mais primárias, ou seja, eles são detectados cada vez mais cedo. Há miúdos que estão sob scouting e sobre, digamos, visualização, sob atenção dos clubes mais fortes, desde os 10, 11 anos. E, portanto, eles não podem celebrar contrato de trabalho nessa altura, nem contrato de formação, que é só aos 14. E depois, aos 14, já são praticamente todos, já temos quase a certeza de que vão ser ou não profissionais. Esta passagem é algo que deve ser um especial cuidado, exatamente porque pode dar aso, sobretudo àqueles mais frágeis do ponto de vista económico e social, a situações desta. Isto tem que estar previsto, lei de bases, contrato de trabalho esportivo e regime jurídico das federações. Miguel, e isto são casos isolados, acontece, o Lúcio já falou aqui de que não são assim tão isolados e que já houve clubes que acabaram por ser penalizados por este tipo de situações. Que realidade é esta? Deixa-me responder antes dessa, só existiram? complementar aqui uma questão. Enquanto advogado, a gente sabe, eu costumo dizer que no princípio da minha carreira, mais do que advogado de pessoas boas, fui advogado de bandido. Então tenho um bocado a noção de que o problema disto é que muitas das vezes a pessoa pesa entre a dimensão do medo de ser preso e de o que é que me pode acontecer se eu fizer. Há muita lei que te proíbe, há muita norma que te proíbe, mas quando a dimensão da percepção de seres castigado ou penalizado é reduzida, eu arrisco, ok? Quando digo que não sou é quem comete o crime. O que eu quero dizer é que nesta questão em particular, se tu, além de preveres, tu não tens a questão da sanção devidamente pesada e depois tens a sua supervisão e aplicabilidade, ela vai ser oca, ela vai ser vazia. Portanto, mais do que depois de legislar e prever, há que saber penalizar seriamente para que a tentação não esteja lá e mesmo que esteja, então a partir desse momento tu tens a aplicação da sanção. Eu acho isso fundamental para ser totalmente desmotivador. Outra questão também, antes de responder à terceira, e é rápido, que é o valor comercial da ética, o valor financeiro da ética. As pessoas acham que cada vez que se fala de ética parece uma coisa muito oca, muito vazia. Eu acho que cada vez mais, e não é só no futebol, se tu passares isto para a banca, se tu passares isto para a política, se passares isto para as nossas companhias aéreas, percebe-se claramente que a falta de ética começa a trazer um valor, um custo financeiro brutal. E aquilo que durante décadas se pensou que era uma coisa sem interesse nenhum económico, passa a ser realmente a causar prejuízos. Eu acho que neste momento, uma das coisas que a Liga, a Federação tem que se ver é da questão da idoneidade, a questão da ética é eles próprios. Nós temos um conjunto de comportamentos neste momento, seja na Federação, seja na Liga, neste caso na pessoa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que do ponto de vista da idoneidade estas pessoas não tinham capacidade para estarem a liderar e a presidir ao que fazem. Eu costumo dizer que aqui a roda está inventada, basta chegar aquilo que um regulador, um banco, não é dono de um banco quem quer, não é administrador de um banco quem quer. As pessoas, por muitas competências técnicas que têm, se não tiverem a idoneidade mínima necessária, não podem no ser. O futebol tem que se aplicar exatamente em função do estrago do ponto de vista de comunicação que faz. Respondendo à tua pergunta, infelizmente isto não é um caso isolado, nem em Portugal. Na passada quarta-feira nós tivemos o presidente do sindicato com algumas declarações a dizer que isto acontece de Trás-os-Montes ao Algarve, de forma transversal. Esta teve a dimensão mediática que teve pela pessoa que é, e não é também exclusivo nacional. Não é que a infelicidade dos outros nos traga algum bem, mas não é, e tem clubes, estamos a conversar um bocadinho em off, o próprio Barcelona já foi
já foi sancionado ao mais alto nível por práticas relativamente semelhantes e equivalentes. Agora, esta é mais chocante por todo um conjunto de perversidade moral e humana que tem ali alguns contornos que têm que ser, se não são derrubados e esclarecidos, têm que ser altamente sancionados. Uma última pergunta para ambos, e talvez seja um pouco ingênua também por aquilo que estão aqui a descrever. Este caso pode mudar de alguma forma o negócio da formação no futebol, ou é essencial que, não o caso em si, mas a lei ajude a responder mais a estas necessidades? Começando eu penso que duas questões aqui que são fundamentais. Primeiro, a questão do critério da inelegibilidade para poder exercer funções, quer de treinador, quer de dirigente, quer eventualmente de outra função, quer de intermediário desportivo. Inelegibilidade no sentido de alguém que pratica estes atos não pode, obviamente, saber que continuar. tem consequências. Exatamente, não pode continuar. É quase, não sou a favor de penas indeterminadas ou de cassação de licenças desportivas, mas tem que ser uma sanção muito pesada. Depois, a previsão expressa nos regulamentos disciplinares de todas as federações e, sobretudo, no do futebol profissional, relativamente à questão do tráfico de menores. Eu convido as pessoas a irem ler o regulamento disciplinar da Liga de Futebol, não está uma única norma quanto a isto, nem quanto aos clubes, nem quanto aos dirigentes, nem quanto aos outros agentes. E, portanto, isto é, no fundo, muito preocupante. E, por fim, a articulação que o Governo tem que ter com o sindicato, no caso do futebol, que é o único que existe, com a Liga e com a Federação, de chamar a si um grupo de trabalho, por juristas ou não, mas de pessoas que regulem esta matéria de forma definitiva. Miguel. O negócio é tão grande que vai haver tendência para, do ponto de vista da comunicação, isto agora entrar na curva descendente, apaziguar e dentro de meses para nada se passar, porque existe um conjunto de outras situações relativamente equivalentes, volto a dizer, de norte a sul do país, e não acredito que seja só por este caso e pela mediatização do mesmo, até porque a pessoa tendo-se demitido, ela deixando de ter esse cargo institucional, a coisa passa a ser um anónimo comum em relação a um conjunto de outros, e sinceramente tenho algum pessimismo em relação a essa antecipação. Contudo, o susto que a Liga e algumas entidades, ao ponto do Secretário de Estado ser envolvido diretamente nesta questão, poderá eventualmente começar a tornar-se uma sensibilidade distinta e fazer aquilo que o Lúcio está a conversar, que é começar por legislar, que não é suficiente. A sanção e a aplicação da mesma é fundamental para que a dissuasão seja total. Muito bem, está assim encerrado mais um videocast do Advogado do Diabo. Obrigada, Lúcio, Obrigado, por se ter juntado também a nós nesta conversa sobre este tipo de problemas também no desporto, e obrigada, Luís Miguel, por mais esta semana. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.